Uhtred mastigou a coleira mais vezes do que Alfred gostava, levando ao seu difícil romance que sempre terminava, em um salvando o outro gostando ou não. Embora Alfred não tenha ajudado Uhtred a realizar seu sonho de se tornar o senhor de Bebbanburg, ele o salvou muitas vezes para permitir-lhe a chance de retomar sua casa um dia. Confira a lista de 5 vezes que Uhtred salvou Alfred. Número 1. O cerco de Wessex. O cerco de Wessex teria sido evitado se Alfredo apenas perdoasse a dívida de Uhtred com a igreja, a qual ele próprio o forçou em primeiro lugar. Seu desejo de controlar Uhtred levou a todos os eventos que terminaram em um duelo de Uhtred com Leofric, até a morte, que em seguida tirou a atenção de Wessex e do exército de avanço de Guthrum. No entanto, depois de fugir do cerco, graças a Brida, Uhtred ainda veio em auxílio de Alfredo, enquanto ele estava sendo perseguido por dinamarqueses durante sua fuga. Ele ajudou Alfredo, que estava disfarçado de padre, e sua família a entrar no barco e fugir para um lugar totalmente inundado, coberto com uma vegetação densa e um solo com grandes quantidades de matéria orgânica, um compromisso que Alfredo não teria feito para Uhtred, considerando que ele condenou Uhtred à morte no dia anterior. Uhtred também fez bem em lembrar a Alfredo que ele não era rei de nada agora que sua estupidez o fizera perder o Wessex. Número 2. A Batalha de Edington. Perder seu reino e fugir para os pântanos estava matando Alfredo mais rápido do que sua doença. Uhtred conseguiu elaborar o plano perfeito de enfraquecer Guthrum, derrotando as forças de reserva de Ubba, o que foi fundamental para ajudar Alfredo a vencer a batalha. A coragem e a estratégia de Uhtred também ajudaram Alfredo a formar um exército forte o suficiente para lutar contra os dinamarqueses. Se Alfredo não tivesse o exército, Ethelred, que agora trabalhava para Guthrum, não hesitaria em matá-lo. A raiva de Uhtred pela morte de Isolda também o fez quebrar a parede de escudos dos dinamarqueses, permitindo que os saxões vencessem a batalha decisiva, o que significava que Alfredo ainda permanecia como rei. Número 3. Salvando Ethelflaed. Ethelflaed, tornando-se refém de Eric e Sigfrid, foi a maior ameaça que Alfredo já enfrentou durante seu reinado como rei. Eric e Sigfrid tinham um plano perfeito que funcionou para eles o tempo todo, que acabaria com a morte de Alfred. Alfred e Ethan haviam perdido o controle do processo, e ele planejava pagar o resgate aos irmãos, que eles, por sua vez, usariam para levantar o exército que finalmente os derrotariam. O raciocínio rápido de Uhtred veio em auxílio de Alfred. Uhtred também ficou para lutar contra Sigfrid e matá-lo e seu exército, salvando Alfred, Wessex e Mércia no processo. Número 4. A Batalha de Ferrum. Cabeça de Sangue era um covarde, mas sua determinação de manter Skade era forte o suficiente para fazê-lo fazer qualquer coisa. Ele já estava convencido de que mataria Alfredo e assumiria Wessex, razão pela qual não teria atacado os saxões em Eisengumbur se Uhtred não tivesse sequestrado Skade. Se ele fosse direto para Wessex, o exército de Alfredo não o teria parado, o que significava que seu sonho de se banhar no sangue de Alfredo teria se tornado realidade, mas então havia Uhtred. Uhtred conseguiu usar Skade como alavanca para atrair Cabeça de Sangue para uma batalha que ele não tinha chance de vencer, e com isso, Alfred tinha um inimigo mais fraco para lidar. Número 5. A Batalha de Ashdown. Uhtred e Brida correndo pelos arbustos, se divertindo apesar das ameaças às suas vidas, foi uma visão bem-vinda na primeira temporada. Tendo perdido o pai, perseguido por Kjartan e Ubba, e com Brida amaldiçoada por um feiticeiro, os dois amantes estavam muito desesperados. No entanto, Uhtred ainda conseguiu salvar Wessex e Alfred no processo. Uhtred e Brida, com tudo a perder, espionaram Guthrum e Ubba enquanto planejavam atacar, e conseguiram avisar Alfred a tempo, salvando ele e Wessex. Alfredo, no entanto, recusou-se a conceder-lhe o único desejo que tinha de ajudá-lo a retomar Bebbanburg. Isso, no entanto, abriu o caminho para ele se tornar o senhor de Cosham, o que era algo considerando que ele não tinha nada.